Quais foram as 7 maiores mudanças na minha vida desde que eu mudei aqui pra Austrália? Tudo bem que tem muitas mudanças em uma palavra só, né? Mas esse vídeo tá bem legal porque eu vou comparar com vocês algumas das maiores coisas que mudou na minha vida desde que eu cheguei aqui. E pra quem não sabe ainda, né, eu sou de São Paulo, então a minha rotina era aquela rotina caótica. Você sai de casa, demora 2 horas pra chegar no trabalho, aí depois mais 2 horas pra você voltar pra casa, escola, enfim, não parava, depois saía, aquela rotina que ninguém para. Quem mora em São Paulo sabe muito bem do que eu tô falando. E é isso, vem comigo que esse vídeo tá bem legal. Oi, pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu moro na Austrália já tem 7 anos, e aqui eu falo um pouco de dinheiro, trabalho e dia a dia real de quem mora fora. Enfim, tem algumas coisas que mudaram completamente desde que eu cheguei aqui, e eu sei que várias pessoas têm curiosidade de saber, já recebi várias perguntas. Esse vídeo eu resolvi compartilhar com vocês um pouquinho de quais foram as maiores mudanças na minha rotina, no meu dia a dia, ainda mais pra mim que venho de São Paulo, uma cidade que é super agitada. Eu venho da zona norte de São Paulo, então assim, minha vida era muito, extremamente caótica até eu chegar aqui. Bom, no Brasil, em São Paulo, eu sentia que a nossa vida acontecia tudo muito mais tarde, tudo acontecia mais pra noite. Eu entrava no trabalho num horário que era mais tarde. São Paulo não desligava nunca. Qualquer horário que você queria sair pra fazer alguma coisa, você tinha coisas abertas, podia ir em qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Já aqui em Sydney, pelo menos, né, que eu sei que Melbourne é um pouco diferente, aqui em Sydney tudo fecha às 5 da tarde. Então você tem uma sensação que o país, né, a cidade desliga depois das 5. Pra vocês terem uma noção, até o shopping, aqui na Austrália, aqui em Sydney pelo menos, né, não vou falar de outros lugares porque eu não tenho 100% de certeza, mas o shopping fecha às 5 horas da tarde. Então, assim, é um absurdo. E aqui a gente faz tudo no shopping. Também isso é uma das coisas que é bem diferente aqui. O shopping aqui, ele fecha às 5 horas da tarde, e tem um dia na semana que ele fica aberto até mais tarde, e esse dia não é no sábado. Eu não sei por quê, inclusive eu tenho que pesquisar sobre isso. Mas o shopping, ele fica aberto até mais tarde na quinta-feira. Na quinta-feira, exatamente isso. Então, assim, na quinta-feira é o único dia da semana que você pode ir no shopping depois das 5. No sábado, às 5 horas da tarde, ele vai estar fechado. E no domingo também. Então, assim, essa é uma das coisas que foi bem difícil pra eu me acostumar quando eu cheguei aqui. Então, e aí, né, resumindo um pouquinho também no que eu falei, na questão de que a gente faz tudo no shopping. A maioria dos mercados aqui são dentro do shopping. Em São Paulo, eu lembro que dentro do shopping só tinha os mercados mais caros, que, enfim, não era viável de você fazer compra, né? Pelo menos na minha realidade. E aí, aqui na Austrália já não. Você tem 3 mercados diferentes dentro do shopping. Você tem o mais barato, o médio e o mais caro. Você tem os 3 tipos. E aí você escolhe em qual que você quer fazer a compra. E a gente tem uma mania. Isso é algo que é diferente aqui, mas a gente tem uma mania de ir no shopping porque é por causa disso. Por causa de mercado, por causa que tem as outras lojas também que você compra de tudo, sabe? Todo tipo de coisa, comprar de alimentação, já tudo que você tem direito. Enfim, a segunda coisa que mudou bastante na minha rotina, ainda mais pra mim, que falo muito alto e falo muito, é a questão do ônibus, né? Transporte público aqui, você ser silencioso, né? Tipo, as pessoas aqui respeitam muito o silêncio. Dificilmente você ouve alguém falando alto, essas coisas do tipo. E no trem aqui na Austrália, você tem até um vagão que ele é obrigado a você ficar em silêncio. Ele tem tipo um sinalzinho assim, que é o vagão do silêncio, e aí você tem uma plaquinha lá dizendo que é o vagão silencioso. Ali você não pode ficar falando alto, falando no telefone, ficar conversando em tudo, as pessoas pedem que você permaneça em silêncio. Isso é muito diferente. Imagina isso em São Paulo, no trem. Você tem um vagão lá que você não pode falar. Enfim, é uma das coisas que funciona aqui, eu não sei como. Pra mim, eu falo alto e falo muito, então já teve vezes que eu tava nesse vagão silencioso e eu nem perceber. E eu ter que tipo, opa, pera, deixa eu ficar quieta. Mas é algo bem legal. Eu acho que é algo bem legal, é algo respeitoso, é algo que você respeita o próximo, né? Se a outra pessoa não quer estar no barulho, ela fica quietinha no canto dela. E é isso. Aí também outra coisa aqui na Austrália, né? Que eu falei, de São Paulo eu fazia 1 milhão de coisas em um dia. E era caótico. Aqui também, porém um pouco diferente. Tipo, em São Paulo eu fazia muitas coisas em resolver problemas, ficar preso no trânsito. E aqui eu sinto que é um pouco diferente. Aqui a gente faz mais coisas, mas a gente tem um tempo a mais, sabe? Tipo, sei lá, eu trabalho a 1 hora de distância daqui, mas é tipo 60 e poucos quilômetros, enquanto no Brasil eu trabalhava 12. Eu trabalho longe, demora 1 hora ainda assim, mas é rápido, né? Você nem sente o tempo, você nem sente a questão de ir e voltar.
E a rotina, né, aqui também. Tipo, antes eu fazia muita coisa resolvendo problema. Eu não lembro porque também tinha tantos problemas, mas a vida parecia que era muito caótica em São Paulo. Hoje em dia aqui eu sinto que é muito mais a questão da rotina, assim. Tipo, o foco maior aqui é treinar. Tipo, treinar é o maior problema. Não o maior problema, né, mas é um dos problemas que tem que ser resolvidos na semana. Então, tipo, tem que... Era um negócio que não tinha em São Paulo, por exemplo. Eu tenho que treinar. E tem que fazer essas coisas também de tarefas adultas, né? Isso é uma das coisas que talvez mudou pra mim também, porque vim morar sozinha e antes em São Paulo morava com minha mãe, enfim, sei lá. Mas é uma das coisas que fez bastante diferença pra mim. Tipo, todo o meu estilo de vida aqui hoje é completamente diferente do que o que eu tinha em São Paulo. E parece que hoje em dia também a prioridade é essa questão de cuidar da saúde, ter esse estilo de vida mais saudável, que é o que eu sinto que a cidade aqui passa pra gente, sabe? Tipo, as pessoas são muito parecidas, né? Desde a rotina mais cedo, todas essas coisas assim. E a outra questão também é que aqui na Austrália, todas as vezes, todos os meus trabalhos, basicamente, eu trabalhei longe. Sempre foi em lugares longe. Porém, o longe aqui foi em questão de quilometragem, em tempo, acaba sendo bem menos tempo do que eu demorava em São Paulo. Então, tipo, a vida aqui, por mais que eu more numa cidade grande, que seja Sydney, ainda assim o trânsito aqui é bem mais fluido do que em São Paulo. Então, tipo, eu trabalho a 60 quilômetros daqui e demora 1 hora. Antigamente, eu trabalhava com todas as empresas que eu vivia me locomovendo, quando eu era traffic controller, né? Eu vivia me locomovendo de um lugar pro outro e eu demorava sempre 1 hora e 10 no máximo, mesmo eu indo pra lugares longes, assim, porque aqui é tudo avenida expressa. Como que se diz? Rodovia, na verdade, né? Porque vai falar highway, socorro. É tudo rodovia, então, tipo, você pega a rodovia, você pega o túnel, é 90 por hora, depois pega a rodovia, é 100 km por hora, aí você vai tudo reto toda a vida e não para. E aí, isso é algo que é bom. Isso é algo que diminui muito o tempo de trânsito, né, que você perde. Porque quando eu vou pra São Paulo, eu fico maluca com o trânsito de São Paulo, que é muito caótico. É muito caótico, aí você pensa que essa rotina de todos os dias, aquilo já me deixava tão estressada. Enfim, não querendo só falar mal de São Paulo aqui. Eu venho de São Paulo e eu sempre tive essa rotina de trânsito. Todos os dias eu saía da Zona Norte de São Paulo, ia pro centro, demorava 2 horas. E era, sei lá, 15 quilômetros da minha casa. Era surreal esse trânsito, assim. Agora aqui eu acho que eu vou aproveitar e já vou resumir o 5, 6 e 7, porque eles já têm uma breve ligação aqui entre eles, né? Igual os primeiros acabaram também tendo. Outra coisa que foi uma mudança grande na minha rotina aqui foi a questão de passar mais tempo em casa. Isso era algo que eu não tinha muito em São Paulo. Acho que em São Paulo tinha muito costume de você estar saindo o tempo todo, na casa das pessoas, fazendo várias coisas. Aqui eu sinto que as pessoas têm mais isso de ficar mais no seu canto, né? Você fica mais na sua casa. Eu acabei virando bem mais caseira, ficando uma pessoa bem mais tranquila do que eu era antes. Eu comecei a gostar mais de ficar em casa, né? Coisa que eu era tão agitada antes que eu nunca parava. Eu também comecei a priorizar muito ter tempo ao ar livre, assim. Então, tipo, eu gosto muito de sair pra ver o pôr do sol, eu gosto de correr no parque, pra correr na praia, eu gosto de fazer esse tipo de coisas que eu não fazia antes, que era completamente fora da minha realidade também, até porque aonde eu morava nem tinha um parque perto e muito menos uma praia. Então, não sei se isso também aconteceu de mudança na minha vida, porque eu vim morar num lugar que é perto da praia. Se você mora perto da praia, então, inclusive, me deixa uma dica aqui, me conta como que é a sua vida no Brasil, morando perto da praia, e se é assim. Porque, pra mim, isso é uma grande mudança que a Austrália trouxe pra minha vida. Mas, vai saber se existem, né, outros lugares, as pessoas que têm um estilo de vida tão bom, assim, que eu acho que é uma coisa que te deixa tão em paz. Tipo, eu sou uma pessoa hoje em dia menos estressada, menos briguenta, bem mais tranquila, bem mais paz, assim, bem mais devagar também, né? Porque antes eu era muito acelerada, ligada ao 220, assim, 220, não parava por 1 minuto. E outra questão também daqui, na verdade, acho que é isso, né? Era no Brasil, o final minha última questão daqui seria essa questão do imprevisível, né? Eu lembro que já aconteceu várias situações comigo no Brasil, em São Paulo, onde que eu tinha que desmarcar algum compromisso, porque eu fiquei preso no trânsito, ou porque choveu e alagou, ou porque, enfim, rolou alguma coisa que me deixou super, hiper, mega estressada, e aí você tem que cancelar um compromisso por causa disso. Aqui também, ainda assim, até isso é algo que é difícil de acontecer. Então eu falo que parece que a vida aqui, tipo, fica bem mais devagar, bem mais tranquila, mais fácil, enfim. Mas não mais fácil, mas mais tranquila. Porque não é fácil, eu acho que não é, independente do lugar que você tá no mundo. Eu sinto que aqui me deixou mais calma. Pelo tipo de pessoa que eu era, pelas pessoas, todo mundo que me conhece fica indignado. Eu mudei muito, eu era muito acelerada, eu era muito correria, eu não parava um segundo. E aqui eu acho que eu fiquei muito mais calma, muito mais tranquila. Eu aprendi a ser mais paz, assim, e ter mais paciência também.
Bom, é isso. Eu só queria contar pra vocês um pouquinho das coisas que a Austrália mudou na minha rotina aqui, de como que era mais ou menos a minha rotina no Brasil, como a minha rotina daqui, o que mudou pra mim, e espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, deixa seu curtir, deixa seu comentário, deixa qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu tô respondendo todas. E um beijo pra vocês e até a próxima!